Olá, muito prazer. Eu sou Rogério Spinelli. Espero que você esteja muito bem. No Enfoco desta semana, a conversa sobre direitos humanos. Trabalho escravo contemporâneo, prevenção, conscientização e os desafios de proteger trabalhadores em um cenário onde a exploração ainda faz parte da realidade de milhares de pessoas. A entrevista ganha ainda mais relevância em um momento histórico para o Paraná, que acaba de implantar oficialmente a Comissão Estadual para a Erradicação do Trabalho Escravo, a COETRAI Paraná, iniciativa que reúne instituições públicas, órgãos de fiscalização e representantes da sociedade civil para fortalecer o enfrentamento a esse tipo de crime. Vamos falar sobre como funciona esse trabalho escravo nos dias atuais, os mecanismos utilizados para aliciar os trabalhadores, os desafios enfrentados por migrantes e populações vulneráveis, além do papel das políticas públicas na prevenção e no acolhimento das vítimas. Quando nós ouvimos a palavra escravidão, é comum imaginarmos uma realidade distante, não é mesmo? Associada aos livros de história, aos séculos passados. Mas os números mostram um cenário completamente diferente. Segundo o levantamento conjunto da Organização das Nações Unidas e da Organização Internacional do Trabalho, aproximadamente 50 milhões de pessoas, isso mesmo, 50 milhões de pessoas vivem atualmente em situação de escravidão moderna em todo o planeta. E desse total, cerca de 28 milhões são vítimas de trabalhos forçados e outros 22 milhões vivem em situações de casamento forçado. É isso mesmo que você ouviu, casamento forçado. Os dados revelam que a exploração humana continua presente em praticamente todos os continentes, movimentando redes criminosas e estruturas econômicas que se aproveitam da vulnerabilidade social, da pobreza e da falta de oportunidades. Um problema global que desafia governos, organismos internacionais e a própria sociedade. Embora muitas pessoas associem esse problema a regiões distantes do mundo, o Brasil também convive com essa realidade. Dados oficiais do Ministério do Trabalho mostram que mais de 65 mil trabalhadores foram resgatados nos últimos 30 anos. Trabalhadores em condições análogas à escravidão nos últimos 30 anos. São brasileiros encontrados em situações que envolvem jornadas exaustivas, servidão por dívida, restrição de liberdade e condições degradantes de sobrevivência. O dado chama a atenção porque demonstra que o trabalho escravo contemporâneo não é um fenômeno isolado. Ele está presente em diferentes atividades econômicas e afeta homens e mulheres que, na maioria das vezes, aceitaram propostas de emprego acreditando que encontrariam uma oportunidade de vida melhor. Em vez disso, acabam submetidos a situações de extrema exploração e violação dos direitos humanos. A realidade do trabalho escravo contemporâneo no Brasil continua exigindo atenção permanente das autoridades. Dados divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego mostram que somente em 2025, 2.772 trabalhadores foram resgatados de condições análogas à escravidão em diferentes regiões do país. As operações envolveram 1.594 ações fiscais e garantiram o pagamento de mais de 9 milhões de reais em verbas rescisórias às vítimas, além do encaminhamento para programas de assistência social e proteção de direitos. Os números revelam que a exploração da mão de obra continua presente em diversas atividades econômicas brasileiras. Um dado que chama a atenção é a mudança no perfil das ocorrências. Pela primeira vez, a maior parte dos resgates aconteceu em áreas urbanas. Segundo o levantamento, 68% das pessoas encontradas em situação análoga à escravidão estavam trabalhando em centros urbanos, demonstrando que o problema deixou de ser uma realidade associada exclusivamente ao campo e passou a atingir também setores ligados à construção civil, indústria, serviços e trabalho doméstico. O Paraná também aparece no Mapa Nacional do Combate ao Trabalho Escravo Contemporâneo.
De acordo com o balanço divulgado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, 62 trabalhadores foram resgatados em território paranaense ao longo de 2025. Parece pouco, né? São números menores do que aqueles que foram registrados em estados, por exemplo, como Mato Grosso, Bahia, Minas Gerais. Eles demonstram que a exploração laboral continua sendo uma realidade presente em diferentes regiões do país. A criação da Comissão Estadual para a Erradicação do Trabalho Escravo surge justamente nesse contexto. A proposta é fortalecer a articulação entre órgãos públicos, instituições de fiscalização e entidades da sociedade civil para ampliar essa prevenção. E estimular principalmente denúncias e desenvolver políticas públicas capazes de reduzir situações de vulnerabilidade que muitas vezes acabam favorecendo o aliciamento de trabalhadores. O combate ao trabalho escravo contemporâneo vem sendo fortalecido em diferentes regiões do país, mas nem todos os estados brasileiros possuem estruturas permanentes voltadas para essa missão. E segundo o levantamento do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, atualmente apenas 17 estados mantêm comissões estaduais efetivamente ativas e em funcionamento regular. Outros 7 estados possuem as comissões formalmente criadas, mas sem uma atuação contínua. E 3 ainda não contam com esse instrumento institucionalizado. No Paraná, a comissão foi implantada oficialmente pela Secretaria de Justiça e Cidadania em parceria com o Ministério Público do Trabalho. O objetivo é fortalecer de forma integrada a política estadual de prevenção e combate ao trabalho escravo contemporâneo. A comissão terá atuação regionalizada e será responsável por articular políticas públicas, acompanhar ações de fiscalização e promover a reinserção social de trabalhadores resgatados. Pois é, apesar dos recordes recentes de resgates, o combate à exploração extrema no Brasil esbarra ainda em uma ferida muito mais profunda e estrutural. O diagnóstico mais duro sobre essa realidade vem de quem está na linha de frente, investigando esses crimes. E durante o evento que aconteceu aqui em Curitiba, o procurador do Trabalho e coordenador nacional de erradicação do trabalho escravo, Luciano Aragão Santos, fez um alerta contundente. Ele reconhece a importância das fiscalizações, mas faz uma avaliação muito franca sobre como o Estado brasileiro tem lidado com o problema ao longo das últimas décadas. Vamos ouvir. É que nós estamos há 30 anos falhando. Eu não tenho outra resposta a não ser dizer para vocês que o Estado brasileiro tem falhado sistematicamente há 30 anos. Nós temos fiscalizado, claro, a fiscalização é importantíssima, porque ela garante algum direito para a vítima. Ela garante esse direito imediato. A gente tem alguns cases de sucesso, infelizmente, que dá para contar na mão. Um dos trabalhadores das vinícolas, por exemplo, hoje conseguiu mudar de vida. Um outro grupo constituiu uma cooperativa de cacau, né, lá na Bahia, e está produzindo cacau. Está esperando que eles comecem a vender, a assumir a produção de cacau. A gente tem alguns cases de sucesso, mas a grande maioria é que as pessoas continuem em vulnerabilidade. E é exatamente para tentar romper esse ciclo de falhas e impunidade que a implantação da Comissão Estadual ganha tanto peso. Fazer o resgate e aplicar a lei é fundamental. Mas o que acontece com esse trabalhador no dia seguinte? Para o procurador do Trabalho, Luciano Aragão Santos, a resposta está na união de forças. Ele ressalta que vencer o trabalho escravo exige que as instituições parem de atuar de forma isolada e passem a construir uma rede de apoio real e integrada. Vamos ouvi-lo. A verdade é que o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Federal e qualquer outro órgão não vai resolver nada sozinho. Nós precisamos de um esforço conjugado se seja construído para a erradicação do problema. E que o Paraná tem trabalho escravo, o Brasil todo tem trabalho escravo. E o pior é que ele nunca deixou de ter. Pois é, como ouvimos há pouco,
O combate ao trabalho escravo contemporâneo não se resolve de forma isolada, não. E é justamente para criar essa rede de apoio forte e articulada que o Estado e o Ministério Público decidiram unir forças de vez. Mas como essa engrenagem vai funcionar na prática? A repórter Isabelle Almeida acompanhou os bastidores desse lançamento e conversou com duas peças-chave dessa força-tarefa. O diretor de Justiça da Secretaria Estadual de Justiça, Gerson Faustino Rosa, e o doutor Lincoln de Nóbrega Cordeiro, representante da CONAET, aqui no Paraná. Eles detalham o peso histórico dessa comissão e explicam na prática qual será o papel de cada um desses órgãos para garantir que nenhuma vítima fique desamparada aqui no nosso estado. O trabalho escravo não pertence apenas aos livros de história. Em pleno século XXI, homens e mulheres ainda são encontrados em condições degradantes, submetidos à exploração e privados de direitos fundamentais. Diante dessa realidade, o Paraná passa a contar com uma nova ferramenta de enfrentamento a esse tipo de crime. A implementação da Comissão Estadual para a Erradicação do Trabalho Escravo, a COETRAI Paraná, representa um marco histórico para o Estado. Mas, infelizmente, ainda em 2026, a gente tem enfrentado situações de denuncismo, de um modo geral. Então, nesse momento, a gente começa a implementar um mecanismo, seguindo uma diretriz normativa da União, do governo federal, e a partir de então, desenvolver novas políticas públicas e também receber denúncias para o enfrentamento desse problema tão grave, ainda presente no nosso meio social. O Paraná serve tanto como rota de trânsito quanto pelo polo de atração. A força do agronegócio e a dinâmica de suas fronteiras trazem novos componentes para a vulnerabilidade laboral no estado. Atualmente a gente tem um problema muito incrementado pela migração. Então a vinda de novas pessoas para o nosso estado, o desconhecimento da legislação interna dessas pessoas, a utilização dessas pessoas nesse estado de vulnerabilidade, e não só delas, mas também dos cidadãos brasileiros de um modo geral, tem incrementado o uso abusivo da mão de obra. Apesar de muitas pessoas associarem a escravidão ao passado, casos de trabalho análogo à escravidão ainda são presentes no Brasil. A proposta da comissão é justamente fortalecer a atuação conjunta entre diferentes instituições para ampliar a prevenção, a conscientização e o enfrentamento desse tipo de crime. Mas o crime não se esconde apenas no interior ou nos limites rurais. Os flagrantes acontecem de forma velada em bairros residenciais e centros comerciais movimentados. Mas uma realidade que a gente tem encontrado comumente aqui no estado é o trabalho escravo doméstico, ou seja, nos grandes centros urbanos, Curitiba, Maringá, Cascavel, Londrina, a gente tem encontrado situações de trabalho escravo de maneira corriqueira, ou seja, a gente não visualiza tão somente essa situação do trabalho rural. Cortar o círculo vicioso que faz a vítima ser aliciada repetidas vezes por falta de opção econômica é o verdadeiro motor da COETRAI paranaense. Então a participação do Estado, do Paraná, das organizações de entidade civil, das organizações de fiscalização, tem como principal foco justamente trabalhar essas políticas públicas pós-resgate, ou seja, após esse trabalhador ser resgatado, qual é a medida que vai ser tomada? Como vai ser a reinserção desse trabalhador à sociedade e ao mercado de trabalho? Como tirar ele da marginalização? Então esse coletivo de discussão e implementação de medidas é muito importante em conjunto com a fiscalização e o resgate. Combater o trabalho escravo contemporâneo não significa apenas resgatar vítimas, significa impedir que novas vítimas existam. Um desafio que agora passa a contar com uma rede articulada de prevenção, fiscalização e conscientização em todo o estado do Paraná. Um passo estrutural e indispensável, não é mesmo? O que fica muito claro após essa reportagem aí da Isabelle Almeida é que a exploração e o crime se alimentam da desorganização do poder público. Quando o Estado, o Ministério Público e a sociedade civil sentam na mesma mesa para agir em bloco, o recado para quem explora é muito direto. O Paraná não será terreno fértil para a impunidade. Afinal, não se constrói uma economia forte em um Estado desenvolvido sem garantir, antes de tudo, a dignidade e a liberdade de quem realmente trabalha. Mudando um pouco de assunto, um pouco o foco do nosso tema de hoje, O programa também conta com parceiros que acreditam na força da informação e ajudam a construir esse projeto e levar informação de qualidade para todos.
Hoje você acompanha aqui comigo um conteúdo especial da Unoviale Móveis e Design, que é a patrocinadora desse cenário que você está acompanhando aqui no programa Em Foco, unindo estilo, sofisticação e inovação aos ambientes. Confira aqui comigo. Sua casa merece mais do que móveis. Merece personalidade, conforto e funcionalidade. Na Unoviale Móveis e Design, transformamos sonhos em ambientes únicos, com projetos planejados para refletir o seu estilo e atender às suas necessidades. Com atendimento personalizado e designs exclusivos, unimos experiência, qualidade e sofisticação em cada detalhe. Unoviale Móveis e Design. Ambientes com estilo, criados para você. Quero aproveitar mais uma vez este momento para agradecer aos parceiros da Unoviale Móveis e Design, que acreditam no projeto Em Foco e contribuem para tornar possível um programa que abre espaço para a discussão sobre economia, inovação, esporte, tecnologia e temas ligados à transformação social. É uma satisfação ter vocês conosco aqui nessa longa jornada. A implantação da Coetrai marca um novo momento para o Paraná, mas a erradicação do trabalho escravo exige muito mais do que fiscalização. Exige conscientização, denúncia, proteção às vítimas e uma atuação permanente para impedir que trabalhadores vulneráveis sejam novamente aliciados. No próximo bloco, vamos conversar com a doutora Silvia Xavier, coordenadora do Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e Trabalho Escravo do Paraná e integrante da Coetrai Paraná. Vamos entender como a comissão vai funcionar, quais são os principais desafios do Estado e o que a sociedade pode fazer para ajudar no combate a esse crime. O Em Foco volta já, não saia daí. Estamos de volta. Hoje recebemos no Em Foco a advogada, servidora pública estadual e diretora de Direitos Humanos e Cidadania da Secretaria da Justiça e Cidadania do Paraná, doutora Silvia Cristina Xavier, com uma trajetória dedicada à defesa dos direitos humanos e ao serviço público. Doutora Silvia coordena desde 2014 o Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e Trabalho Escravo no Paraná, atuando diretamente no desenvolvimento de políticas públicas voltadas à proteção de pessoas em situação de vulnerabilidade, ao combate à exploração humana e à promoção da cidadania. Ao longo dos últimos anos, acompanhou de perto os desafios relacionados ao tráfico de pessoas, ao trabalho escravo contemporâneo e à construção de redes de proteção capazes de escolher vítimas, fortalecer a prevenção e ampliar a conscientização da sociedade sobre esses crimes que ainda persistem no Brasil, em diversas partes do mundo também. Recentemente, participou da implantação da Comissão Estadual para a Erradicação do Trabalho Escravo no Paraná, a Coetrai Paraná, iniciativa que reúne órgãos públicos, instituições de justiça e representantes da sociedade civil para fortalecer ações integradas de prevenção, fiscalização e reinserção social de trabalhadores resgatados, em um momento em que o Paraná amplia sua atuação no enfrentamento ao trabalho escravo contemporâneo. A conversa de hoje também passa pelos desafios da nossa comissão, pela realidade desse tipo de exploração no Estado, pelas estratégias de combate ao aliciamento de trabalhadores e pelo papel que cada cidadão pode desempenhar na identificação e denúncia dessas violações de direitos humanos. Doutora Silvia Xavier, muito obrigado por ter aceitado o convite aqui do programa Em Foco, na nossa equipe, para nos trazer mais informações, esclarecer um pouco mais a respeito desse tema, que cria-se ali ainda uma imagem de que talvez escravidão esteja somente no passado, né? E como é que de fato isso acontece hoje de uma forma muito mais real. Muito obrigado, seja muito bem-vindo aqui ao programa Em Foco. Eu é que agradeço, muito obrigada pelo convite, me sinto extremamente honrada em estar aqui. E estou à disposição sempre. Que legal. Olha, e é muito bom a gente ter pessoas esclarecidas e que assumem esse papel não só no combate, mas de conscientização, de esclarecimento, de condução no uso de ferramentas que possam, de fato,
auxiliar pessoas nessa condição de vulnerabilidade? Pessoas que se tornam vítimas. Algumas, às vezes, a gente acha assim, poxa vida, mas existe esse negócio de escravidão ainda no Brasil? Isso não é uma coisa do passado? Você, como está à frente de um órgão como esse, como o COETRAI hoje, que foi aprovado, já deve ter ouvido muita coisa assim, né? As pessoas ainda têm muitas dúvidas a respeito desse assunto, né? Elas se surpreendem sempre, porque é um tema antigo, né, e contemporâneo. Infelizmente, nós estamos tratando de pessoas, de vaidade, de violação de direitos, e estamos tratando da fragilidade do ser humano e da fragilidade de adolescentes, homens e mulheres que buscam por meio da internet outras formas de vida, de ganhos, né, de trabalho, de realização de sonhos. Então nós estamos diante de uma realidade diferente. Depois da pandemia, a internet trouxe para as famílias oportunidades e trouxe também muitos desafios. E esses desafios passam por esse tipo de situação, que é a escravidão moderna, a escravidão contemporânea. E o que seria, então, o trabalho análogo à escravidão? Porque as pessoas pudessem, pelo menos, compreender exatamente do que a gente está falando. O que caracteriza essa prática nos dias atuais? Na verdade, análogo ao de escravo, porque quando nós falamos de escravo, nós estamos falando de pessoas que levavam chibatadas, que estavam acorrentadas, né? E hoje, a escravidão contemporânea, ela se assemelha e é chamada análoga porque ela tem horários exaustivos, então eles trabalham em horários exacerbados, eles não têm os seus direitos reconhecidos, muitas vezes sem nenhuma alimentação por dia, quer dizer, não se serve um café numa empresa, não se tem um café à tarde, quando a pessoa vai ao toalete, ela tem horário para entrar e horário para sair, muitas vezes uma pessoa fica na porta computando esse tempo, né? Olha, você tem que sair. Um controle extremamente rígido. E você paga a multa. Eu recebo vítimas que qualquer coisa elas pagam multa. Deixou a luz acesa de uma sala de reuniões, ela paga multa, ela divide as despesas com o empregador, ela não tem os seus direitos reconhecidos, ela tem a sua liberdade privada, tem o seu direito retido, seus documentos retidos. Isso tudo vai caracterizando o trabalho escravo, além de toda a fala, né, o tratamento é um tratamento hostil, é um tratamento que acaba trazendo uma diminuição para o funcionário, coloca ele numa situação de mais vulnerabilidade ainda, né? Numa situação em que ele se sente extremamente preterido pelos demais funcionários, muitas vezes a exigência de trabalho para ele é muito maior. Essa empresa não registra, não faz com que esse funcionário esteja na formalidade laboral, ele não tem os direitos reconhecidos. Agora, doutora Silvia, a gente olha assim, quando a gente fala de trabalho análogo à escravidão, eu já morei em outras regiões do Brasil, principalmente na região norte, e algumas pessoas dizem, poxa, mas aqui no Paraná, trabalho escravo análogo à escravidão aqui no estado do Paraná, a gente percebe às vezes, mais regiões longínquas, né, aqui nos rincões. Como que isso de fato, isso surpreende ainda? Nós percebemos, em pleno século XXI, que aqui em nosso estado a gente ainda tem vítimas nessa condição? Muitas vítimas. Eu recebo todos os dias vítimas de trabalho análogo ao de escravo. Eu atuo no tráfico de pessoas há 15 anos e eu trabalho com trabalho análogo ao de escravo, remoção de órgãos, adoção ilegal, servidão doméstica, casamento civil, servidão por dívida, e todos os dias, eu tenho toda semana 1 ou 2 vítimas de exploração sexual e todos os dias denúncia de trabalho análogo ao de escravo. Uma característica muito interessante que tem ocorrido ultimamente é a servidão doméstica. Servidão doméstica. Eu ia perguntar justamente, normalmente, qual que é a vítima, né, mais comum dentro desse... Trabalhador doméstico. Trabalhador doméstico. Eu tenho recebido muitas denúncias de trabalhadores domésticos, trabalhadoras domésticas e trabalhadores. Eu recebi um rapaz, tem um mês mais ou menos, ele veio, né, de uma determinada região do estado, onde ele trabalhou 2 anos, construiu 2 casas sozinho, não ganhou R$1. Nossa. E vendeu o celular para poder comprar uma passagem para vir para Curitiba.
Chegando em Curitiba, ele procurou o núcleo. Quando ele chegou lá, eu falei, você tem que fazer a denúncia, eu vou gravar, posso gravar o que o senhor vai me falar? Não, não pode. Eu só vim buscar proteção, eu quero um segurança, porque eu corro risco de vida. Nossa. Aí eu falei para ele, não, segurança do Estado, infelizmente, gostaria muito de lhe proporcionar isso, mas eu não posso. Mas eu quero a tua denúncia. Ele falou, não. Eu falei, o senhor vai voltar. Isso acaba dificultando o trabalho de vocês também, da própria fiscalização. Porque se não existe uma denúncia, não tem como você fazer uma... E a vida dele também. Ele corre risco. Ele corre riscos. Então, uma semana depois, e eu fiquei inconsolada com aquele rapaz, eu disse para as meninas que trabalham comigo, por favor, vão até o alojamento onde ele está, que eu preciso conversar com ele. Ele voltou. Ele fez a denúncia. Nós formalizamos a denúncia e ele recebeu a indenização. Então, assim, isso traz para a gente um conforto, porque existem muitos casos, o ser humano é muito cruel, as pessoas estão extrapolando a sua necessidade, o seu desejo de todas as coisas, estão fazendo do ser humano escravos mesmo. Como é que a pessoa percebe quando que ela passa a ser de fato uma vítima do trabalho escravo? Quando ela já não consegue, não está recebendo aquilo que foi acordado no início da conversa, como é que funciona isso? Geralmente a conversa é assim, você vai receber em comida e em alojamento. Então ele tem uma casinha para ficar com a família, eles fazem a compra para eles ali de alimentação, só que ele sempre tem uma dívida, porque, por exemplo, ele comprou farinha, arroz e feijão. Se ele quiser comer uma fruta, ele fica devendo a fruta. Mas isso me chama a atenção, doutora, porque assim, a condição então dessa pessoa antes de ela se tornar uma vítima efetiva, no caso uma situação como essa, é muito degradante então. Ela está muito abaixo do nível da miséria que a gente poderia estabelecer do ser humano para que ela aceite uma proposta como essa? Nem sempre. Por exemplo, um migrante que chega no estado do Paraná, ele tem 5 filhos para alimentar, e não tem um emprego. O empregador vai oferecer para ele um trabalho por meio salário mínimo. Ele vai aceitar, porque ele tem 5 para alimentar. Mas ele não tem nenhum real no bolso. Então ele vai aceitar aquilo. Ele acaba se sujeitando a isso. Se sujeitando. E o que mais surpreende é que muitas dessas pessoas têm curso superior. Eu já recebi trabalhador que veio de fora, da Venezuela, do Haiti, que vieram, que tem mestrado. Ah, são pessoas que de eram caso professores que vêm de outros países nesse caso. De outros países nesse caso. Então nos surpreende muito isso, sabe? Porque isso está acontecendo bastante, o nosso país é fronteiriço. Agora, é exatamente isso. O Paraná faz fronteira também, né? Sim. Divisas aí com vários estados, né? Também fronteira aí com alguns países, na verdade. E no caso do explorador, ele tem um perfil específico hoje, a gente consegue identificar o perfil desse explorador que abusa nessa situação, ou é mais complexo hoje identificar? Hoje, esse aliciamento, ele vem muitas vezes por meio da internet. Você não consegue identificar que aquela pessoa é uma pessoa que vai fazer uma exploração. O que vai fazer com que isso aconteça é o dia a dia, que vai fazer que a pessoa perceba, não me pagou o mês passado, mas ele comprou comida para mim. Então eu fico meio grato, porque ele não me paga, mas alguma coisa ele me deu. Eu tenho uma casa para morar. A casa está no chão batido e é uma madeira atrás do lado da outra, com vão, eu passo frio, mas eu não passo chuva. Então a pessoa passa a aceitar e aquilo passa a ser comum para ela. Ela aceita isso. Então ela acaba aceitando pela necessidade, por ter filhos, por estar fora do país. E por quanto tempo, em média, essas pessoas ficam nessa condição a partir do momento que ela percebe que ela se tornou uma vítima? Percebe que tornou uma vítima há pouco tempo, mas até ela perceber pode ficar 10 anos nessa situação. Uau! Muito tempo. É muito tempo, é uma vida? Muito tempo, uma vida. E geralmente essas que ficam, principalmente trabalhador doméstico, quem denuncia não é o trabalhador, é o vizinho, é um amigo que chegou lá e viu que a pessoa está lá, continua, não sai, não. E que às vezes numa conversa informal acaba identificando isso. Sim, identifica. Ou o vizinho que vê lá, ela sempre lavava a calçada, agora não está mais lavando a calçada. Por quê? Porque ela não pode sair de dentro de casa. Então isso vai acontecendo. E muitas vezes esses exploradores, eles utilizam
o documento desses trabalhadores para fazer empréstimo pessoal, para comprar bens em nome desse trabalhador. Ou seja, a exploração vai muito mais além. A exploração é muito mais além. Eu conversei com uma pessoa que foi vítima de trabalho análogo ao escravo e ela me fez um comentário muito interessante. Uhum. Ela falou assim para mim: doutora Silvia, este abuso, ele não veio contundente, ele não veio acirrado, ele não veio de uma vez, ele foi me conquistando, não por amor, conquistando por amizade, ele foi conquistando a minha confiança. Opa. E quando eu vi, eu estava dentro de uma casa, sem documento, sem poder sair. Doutora Silvia, a gente vai explorar um pouco mais esse ponto dessa história e trazer outras também, que eu tenho certeza que vai poder contribuir muito com as pessoas que estão acompanhando o programa Em Foco, trazer mais conscientização e esclarecimento a respeito desse tema, porque veja bem, no próximo bloco nós vamos aprofundar ainda mais o problema análogo à escravidão, que, como nós, nessa primeira parte da conversa aqui, já me surpreendeu com algumas dessas histórias que a doutora Silvia trouxe. Então, aguarde aí, que vem muito mais para você aqui no programa Em Foco. Até já. Estamos de volta com o programa Em Foco aqui pela Rede TV Paraná, hoje conversando com a doutora Silvia Xavier, falando sobre o trabalho escravo contemporâneo. E ao terminar o bloco de entrevistas, doutora Silvia, estava me falando mais ou menos de uma das maneiras como essa vítima cai na conversa desses aliciadores, né? Ela passa a se tornar muito próxima, ela conquista a outra pessoa e aí o nível de relacionamento aumenta, o nível de confiança aumenta e essa pessoa acaba se deixando levar. Esse é o principal modus operandi. Exatamente, é confiança, né? Confiança. Eu passo a ter confiança naquela pessoa e muitas vezes só naquela pessoa. Eu tenho falado nas palestras que eu tenho feito, é que não confiar em qualquer pessoa que não seja da sua família. Que a gente aprende, inclusive, em casa, às vezes, né? A minha mãe falava assim, não aceite falar de ninguém, não converse com estranhos na rua. Exatamente isso. E deveria lembrar um pouco desses pontos, né? Exatamente isso, porque o outro ele tem seus próprios interesses, seus próprios objetivos. Ele não está pensando em você, no seu sonho, naquilo que você deseja, naquilo que você quer. Ele está pensando em si próprio e para isso ele não mede esforços. Agora vem um nível de confiança, né? Ela conquistou a pessoa. O que leva essa pessoa então a... Porque essa é uma das etapas, né? Sim. Quais outras etapas que a doutora poderia trazer que eles utilizam hoje? Porque a gente fala assim, serviço doméstico, né? Que é uma das características mais comuns hoje do trabalho análogo à escravidão, mas nós temos um estado aí que é forte no agronegócio, na indústria, na construção civil. Existem pessoas dentro de vários setores que são trabalhadores praticamente análogos à escravidão também. Exatamente. Então, nessa condição. Frigoríficos, fazendas, nós temos... Esse rapaz ele estava numa fazenda. Estava numa fazenda. Construiu 2 casas sozinho numa fazenda. E as ameaças são muito grandes. As ameaças são imensas, porque geralmente essa pessoa, ou ela não tem documento, ela não tem para onde ir, ou no exercício da profissão ela quebrou uma máquina, aí você vai me pagar essa máquina. Aí eu vou comprar para o teu filho um sapato, vai ficar devendo aquele sapato. Então, isso vai virando uma mistura de sentimentos e de trabalho e de situações que a pessoa não consegue reconhecer que aquilo não está certo, que ela tem uma família, ela sai do trabalho e vai para casa. Aquilo vai se confundindo diariamente. A esposa desse rapaz trabalhava na casa dele com a esposa do dono dessa fazenda. Também não recebeu nem R$1 e trabalhava toda semana. Agora, o que eu queria entender nesse ponto, como é que funciona, por exemplo, eu quero procurar um emprego, eu levo meu currículo até uma empresa, um setor de recursos humanos, é feita uma avaliação do meu perfil, se eu tenho as características necessárias para ser contratado para aquela empresa. No caso, nessa situação, como é que funciona? Eles fazem uma pesquisa da situação dessa família, para eles poderem chamar e aliciar essa pessoa, trazer essa pessoa para o lado deles, ou é essa vítima que vai até eles em busca de emprego e acaba caindo nessa situação? Na verdade, esse aliciamento, ele não é a pessoa que vai buscar um emprego.
ela é pensada. Olha, fulano tem potencial para me produzir recursos, sabe? Então eu vou explorar essa pessoa de todas as formas. Eu quero dar um exemplo aqui com relação à prostituição. Ok. A prostituição, ela não é crime, mas a exploração é crime. Perfeito. E a vítima que está trabalhando, sendo explorada, ela pensa que ela não está sendo explorada. O trabalhador, a mesma coisa. Ele quer um trabalho, ele quer dignidade. Mas só o que ele busca, dignidade, trabalho, sustento da família dele. Ele quer ser o provedor. Né? O homem, geralmente, ele quer ser o provedor. E muitas vezes ele paga um preço muito caro, que nem a família sabe. A humilhação que ele passa ao longo do dia, ao que ele é submetido. Né? Eu tenho uma pessoa que eu atendi que ela era obrigada a comer o cocô do cachorro. Que absurdo. O cocô do cachorro. Nossa, realmente é. Ela é trabalhadora doméstica, limpando uma casa, e aí você deixou de fazer tal situação, você vai comer o cocô do cachorro. E ela era obrigada, ela apanhava para fazer isso. E agora, eu fiquei com uma dúvida. No caso, como essas pessoas são caracterizadas? Criminosas, elas são umas criminosas e precisam responder por isso. Como comprovar de fato que elas estão cometendo dessa maneira o crime, então, para que elas realmente sejam punidas dessa forma? Quando elas chegam no núcleo, além do relato, que o relato da vítima é extremamente importante, mas ela traz às vezes um documento, ela traz a carteira de trabalho, que não, ou muitas vezes nem está de posse da carteira, ela não tem o documento porque ficou com o empregador. Então ela traz esses relatos e a gente consegue perceber que é verdade, só que nós temos uma psicóloga que vai fazer toda uma avaliação dela. Okay. Então isso não é leviano, nós temos assim, o relato, temos documentos e verificamos os fatos. Aí nós fazemos a denúncia, temos a parceria com o Ministério Público do Trabalho, que eu encaminho a denúncia, e muitas vezes nós conseguimos participar da investigação. O que é participar da investigação? Na operação, quando eles vão até o local, a gente vai junto. Né? Por exemplo, quarta-feira eu tenho uma oitiva no Ministério Público do Trabalho. Essa oitiva eu vou acompanhar uma vítima que veio com uma denúncia, então eu fiz o encaminhamento ao Ministério Público, protocolei, eles marcaram a audiência e eu vou junto com ela, eu vou acompanhá-la. Por quê? Porque ela está abalada psicologicamente, ela não percebeu que ela é vítima de trabalho análogo de escravo, ela acha que ela foi porque ela quis, ela tem uma série de coisas que ela entende que ela deu causa para aquilo. Ele pegou meu documento, mas ele queria me registrar, ele é bonzinho, porque a mesma pessoa que explora é a única que dá um prato de comida, que dá um copo de água. É tão interessante isso, ela desenvolve a síndrome de Estocolmo. Ou seja, fica uma dependência total, psicológica e emocional. Exatamente. Isso acontece de forma muito recorrente mesmo. Muito. E é uma destruição daquele São mais menores ou mais pessoas já acima de 18 anos que estão nessa condição? Trabalho análogo de escravo são maiores. Existem exploração do trabalho infantil, sim, mas as maiores de idade são os maiores focos. Agora, como é que funciona hoje o trabalho do COITRAI também? Porque a doutora está me falando que já está há 15 anos lutando, trabalhando, né? Fazendo muita força, buscando recurso para que as pessoas, de fato, essa situação seja aprovada, para que vocês tenham ferramentas mais adequadas para lutar contra o trabalho análogo à escravidão. Veja, nós estamos falando de um tema sensível, desconhecido, porque, como você bem colocou no começo, né, as pessoas se surpreendem, mas ainda acontece? Não é possível, né? Então, junto com esse perfil de reconhecimento do crime, vem a desconfiança e vem também o descaso. Nós precisamos falar sobre isso. O Estado do Paraná assinou o Pacto Nacional em dezembro de 2016. Ele tinha até dezembro de 2017 a criação do COITRAI. O secretário, então, à época, criou o COITRAI. Então, o COITRAI foi criado em dezembro de 2017, um ano depois. Ele tinha um ano e em um ano ele cumpriu com o que ele se comprometeu. Assinou o pacto em um ano, ponto. E aí ele fez isso, depois disso,
todos os anos, eu colocava no meu planejamento estratégico a instalação do Coetrai. Uau! Instalação do Coetrai, eu tenho isso historicamente guardado. Assim, colocava instalação do Coetrai. O que acontece? O que acontecia? Mudança da administração pública, mudança de secretário, mudança de planejamento. E aí sempre esbarrava em alguma coisa e não avançava. Às vezes um secretário quer, um diretor não quer. Isso vamos deixar para o segundo semestre, tem coisas mais importantes Uau. e mais sérias para tratar, né? E isso foi protelando. Não, então vamos primeiro mudar o decreto, depois a gente instala o Coetrai. E esse último ano eu fui surpreendida com o diretor de justiça, o Dr. Gerson, que eu cheguei para ele e falei, doutor, desde 2017 temos que instalar o Coetrai. Vamos fazer isso agora. Uau, que lhe surpreendeu. O diretor de justiça. Assim, e eu fiquei muito surpresa. Ele é servidor de carreira da Secretaria de Segurança Pública e ele falou para mim, tome todas as providências e vamos instalar. É com você, você que entende do assunto, faça. E eu entrei em contato com o Ministério Público do Trabalho, agendamos a data, era para ser dia 7 de maio, houve mudança de secretário novamente, mas o Dr. Gerson permaneceu, e daí nós alteramos para o dia 22 de maio, instalamos o Coetrai historicamente no Estado. Eu acho que isso é um marco para nós, um marco para o Estado do Paraná, um avanço surpreendente e inacreditável. E agora funciona bem, ganha muito mais força e velocidade para que as ações de fiscalização e de combate se tornem muito mais efetivas nesse caso. Muito. Hoje nós vamos ter dentro do Coetrai instituições, né, e pessoas de renome que têm conhecimento da causa, que vão poder nos ajudar a construir a política, fazer o atendimento das vítimas, fazer a repressão, fazer a prevenção, porque hoje eu entendo que a maior repressão que a gente pode fazer é a prevenção. Não existe outra coisa a ser feita que não ser prevenir. Estamos prevenindo, fazendo isso aqui, conversando sobre isso agora. Temos que divulgar cada vez mais. Exatamente. Né? Então, e esse é o papel também da imprensa, das emissoras, dos veículos de comunicação de uma forma geral. Agora, doutora, tem um passo que eu vejo que é muito importante dentro do processo. É quando esse trabalhador ele é resgatado, o que acontece a partir desse momento? Como é que ele... O que pode ser feito para evitar de ele voltar a essa condição? Excelente pergunta. Essa é uma das nossas preocupações maiores. Porque o que nós precisamos fazer? Inseri-lo na formalidade laboral. Geralmente essas pessoas não teve sua carteira registrada e nós precisamos buscar esse direito dela. Buscar tudo aquilo que ela não recebeu, ela tem que receber a partir desse momento. Então nós fazemos o denúncio no Ministério Público do Trabalho e o acompanhamento desse trabalhador. Desde alojamento, vamos tentar fazer isso com parceiros, vamos fazer atendimento social, atendimento psicológico, atendimento jurídico e acompanhamento dele por 2 anos. A gente não solta a mão do trabalhador, não soltamos a mão da vítima de tráfico, a gente está com ela para tudo que ela necessitar. E ele precisa ganhar essa confiança para que ele consiga, de fato, passar para a próxima etapa da vida dele, né? Para que ele dê continuidade, não se submeta mais a isso também. E essa pessoa, normalmente, ela colabora no processo de identificação de outros trabalhadores na mesma condição? Sim. Muitas vezes é interessante, porque a gente, às vezes, tem uma denúncia com 200 vítimas. Uau! Sabe, vai lá em tal lugar, tem 200 trabalhadores em situação análoga de escravo. 200 trabalhadores em exploração. O que mais lhe surpreendeu ao longo desses anos trabalhando nessa área? Olha, o que me surpreende são pessoas esclarecidas, sabe? Eu recebi uma vítima, conseguimos uma indenização de R$97 mil para ela. Imagine o tamanho da exploração. E quem explorava era um casal de médicos. Pessoas que deveriam... esclarecidas. Ajudar a proteger. Quando você olha um profissional da saúde... Você pensa, essa pessoa tem um coração doador, acolhedor. Então, isso me surpreendeu bastante. Pessoas que chegam com tanta crueldade, sabe, marteladas. Eu já vi pessoas marteladas no cotovelo, no pulso, cabeça, joelho, sabe?
como castigo mesmo, pela falta de ter varrido um chão, por exemplo. Olha, doutora, eu estou aqui estarrecido e a gente fica bastante chocado com essas informações. A gente vai falar um pouco mais no próximo bloco a respeito desses avanços, né, que o Paraná pretende ter para a gente combater isso de forma muito mais eficaz, muito mais eficiente. Mas aguarde aí que a gente já volta. Obrigada. O programa Em Foco está muito bom, essa conversa é muito importante, né, que a gente consiga realmente trazer maior conscientização das pessoas aqui no nosso estado e onde quer que você esteja acompanhando o programa Em Foco agora também, possa auxiliar, né, as autoridades a combater esse crime realmente que é aterrorizante em pleno século XXI. O Em Foco volta já. Estamos de volta com o programa Em Foco e hoje conversando aqui com a doutora Silvia Xavier, porque resgatar é fundamental, mas conscientizar e evitar que esse problema continue é primordial para que haja avanços. E, doutora Silvia, o que você percebe, além da questão do COETRAI hoje, que foi um avanço para esse combate, né? Como você vê o Estado hoje empunhando essa bandeira de fato, né? Assumindo essa responsabilidade para que a gente consiga diminuir os números que ainda preocupam e histórias chocantes como essa que você trouxe há pouco? Eu vejo o Estado hoje muito preocupado com direitos humanos, muito preocupado com o enfrentamento ao tráfico de pessoas, o trabalho análogo ao de escravo, a repressão desse crime, entendendo o que é esse crime. Cada vez mais eu percebo que as instituições, os organismos, as organizações, tanto ONGs quanto organizações estatais e secretarias de Estado estão mais engajadas. Muitas vezes eu recebo ligações. Ontem recebi a ligação de uma pessoa: doutora Silvia, quero fazer um vídeo para a senhora. Doutora Silvia, fique à vontade, veja isso, sabe? Então, assim, ou seja, a sociedade tem participado também. Tem participado, tem colaborado, tem oferecido os seus serviços. Agora nós vamos ter na Semana do Coração Azul, no mês de julho, né? As instituições estão me procurando para colaborar. Não sei se posso trabalhar com você, posso ir como voluntário, o que eu faço para poder trabalhar nesse momento junto com o núcleo? Então eu vejo que as pessoas estão engajadas, que a sociedade está engajada e que o Estado está proporcionando isso aos seus, à sua sociedade. Eu sempre digo, eu sou advogada, sou servidora pública, eu sirvo a população. Então é o interesse da população que nos interessa. Eu vejo muito isso na Secretaria de Justiça hoje. O novo secretário de Justiça, o nosso diretor de Justiça, o diretor-geral são pessoas extremamente engajadas, preocupadas com direitos humanos, preocupadas em estar acolhendo, sabe, e fazendo com que essas pessoas exerçam o seu direito de ter vida, exclusivamente. O que representa, então, o Pacto Federativo do Trabalho Escravo? Ele foi fundamental para que a gente avançasse e tivesse mais forças nesse combate, unindo aí todos os órgãos responsáveis desse processo, desde a fiscalização e a criminalização também das pessoas que estão envolvidas. O Pacto Federativo também surpreendeu, porque só 3 estados assinaram. O Paraná foi um deles, então foi interessante isso lá em 2016. Hoje o cenário já é outro. Porque a gente vê estados ainda como Bahia, Minas Gerais, outros que ainda estão no topo de trabalho. Rio de Janeiro. Isso, então nós temos. Mas lá atrás, poucos estados entenderam o que era o Pacto Federativo para a criação de um COETRAI, né, estadual. Hoje não, hoje nós já temos um outro cenário e o Estado do Paraná está junto. E uma coisa importantíssima a se falar é que, embora nós não tivéssemos instalado o COETRAI, nós trabalhamos como se tivesse COETRAI no Paraná. Então, nós recebíamos a denúncia de trabalho escravo, fazíamos encaminhamento ao Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho cumpria com a parte dele, inclusive fazendo fiscalização. Participamos de operações juntos, então, assim, é como se o COETRAI existisse. Hoje, com muito mais força, é um avanço. Eu digo que, assim, esse ano termina uma gestão, né, e essa gestão vai terminar com excelência, criando
o COETRA e fazendo com que o povo paranaense possa fazer uma denúncia, possa ter os seus direitos reconhecidos, possa ter suporte psicológico, jurídico, de assistente social, possa receber emprego. Nós buscamos até moradia para essas pessoas. Então, assim, hoje eu vejo que o Estado do Paraná fecha, né, o seu ciclo nessa gestão realmente com chave de ouro. Agora, a gente vê aí a movimentação do Estado, né? Sim. E quando a gente volta para as empresas, então, os empresários de uma forma geral, eles estão mais conscientes em colaborar com esse processo? Então, nós desenvolvemos ao longo deste caminho que não havia o COETRA, junto com o Ministério Público do Trabalho, a doutora Cristiane, que é uma parceira, que eu não posso deixar de mencionar o nome dela. Nós duas desenvolvemos um projeto onde nós falamos para empresários. Okay. Então, a gente mapeou os tipos de empresas que estão sendo instaladas em determinadas regiões e nós iríamos na empresa, tanto falar para o trabalhador como falar para o empregador. Então, falar para o empregador que ele tem que cumprir a obrigação dele como empregador e o trabalhador que ele não só tinha deveres, mas que ele tem direitos também. Então, esse é um projeto que a gente vai fazer funcionar agora com o COETRA, ele realmente vai fluir. Temos uma parceria com a OIM, que nós estamos fazendo também agora, que é para falar de trabalho escravo, tráfico de pessoas, contrabando de imigrantes, focando na rota bioceânica, que nós não se fala quase, mas o trabalhador está dentro do navio, ele está nos oceanos trabalhando, está sendo explorado. E como fiscalizar isso? É a dificuldade maior. É isso que nós estamos agora desenvolvendo, né? Estamos numa fase de estudo e desenvolvimento desse projeto. E é bem interessante, quando ele estiver pronto eu volto para contar. Com certeza, e não vai faltar oportunidades não, é uma coisa que é um assunto que deve ser aprofundado, debatido, para que a gente consiga trazer os empresários, de uma forma geral também, a participarem. Se esse empresário quiser receber uma palestra, um desenvolvimento, como é que ele participa? Ele pode convidar? Com certeza. Para que ele seja informado um pouco mais a respeito disso, como é que funciona essa divulgação, para que eles também interajam um pouco mais e entendam o que está acontecendo? E não, ele pode, é só ele entrar em contato conosco. Ele entra em contato com a secretaria, no site nós temos os nossos telefones, né? E a gente, só entrar em contato, nós estaremos disponíveis o tempo todo. Esse é o nosso trabalho. A prevenção é a maior repressão que a gente pode fazer. Qual seria o maior alerta que a doutora Silvia poderia deixar hoje para as pessoas que estão acompanhando aqui o programa Em Foco, a colaborarem para que a gente consiga unir forças cada vez mais eficientes, eficazes nesse combate? A sociedade, eu acho que ela tem que ficar atenta. Ela tem que ficar atenta, ela percebeu algo, um movimento estranho, algo diferente, denuncie. Como denunciar? 181. 181. 181, a denúncia chega no meu computador. Eles vêm, fazem a denúncia é sigilosa, não tem como reconhecer. E o fato de estar fazendo a denúncia não significa que a pessoa está sendo condenada ou que ela está dizendo, eu estou afirmando que é trabalho escravo. Ela está dizendo que existe suspeita de. E nós vamos fazer uma investigação como suposto trabalho análogo ao de escravo. Isso só será efetivo depois de todo o processo. E ao trabalhador não existe milagre, não existe emprego com ganhos exorbitantes. Você tem um processo, né? Você tem um caminho a seguir na tua vida, você não vai chegar ganhando o salário do teu diretor ou o salário do teu superior. Você tem que dar passos, né? Seguir, subir os degraus gradativamente. Então, se te oferecerem algo que a oportunidade seja muito boa, verifique se na região em que estou te oferecendo é aquele valor praticado no mercado, quem é essa pessoa, pesquise. Nós podemos ajudar também, nós fazemos isso, a gente pode verificar se aquele local existe ou não existe, se aquele emprego é de verdade, porque eles vão te dar um número de telefone, vão te dar o nome de uma pessoa, mas quem vai atender lá pode ser alguém da organização criminosa, alguém que também quer te explorar, então fique atento. Não custa, sabe, você, além de realizar o seu sonho, você tem que realizar ele com os pés no chão. É verdade. Doutora Silvia Cristina Xavier, olha, muito obrigado por estar aqui com a gente no Em Foco. Parabéns pelo trabalho,
pela iniciativa, pela constância e permanência, por não ter desistido dessas pessoas, né, esse avanço que o Paraná está dando, né, no combate a esse crime que realmente choca pelas informações. Eu sei que teria aí muitas histórias a contar a respeito, né, que poderiam despertar ainda mais o interesse de quem está acompanhando agora a não se envolver e também a denunciar, participar assim, efetivamente nesse combate. Muito obrigado. Teremos outra oportunidade para darmos continuidade e ver os avanços desse trabalho. Muito obrigada. Eu é que agradeço em nome do secretário de Justiça, do diretor, estou aqui, né, e agradeço muitíssimo em falar desse assunto e parabéns pela iniciativa também. Muitas vítimas de trabalho escravo também foram vítimas de tráfico de pessoas, como ouvimos aí a doutora Silvia Xavier durante a entrevista. A preocupação com o avanço dessas redes criminosas também tem levado governos a ampliar a cooperação internacional. E no fim de maio, o Brasil e o Suriname assinaram um acordo bilateral para fortalecer o combate ao tráfico de pessoas e ao contrabando de migrantes, ampliando ações conjuntas de prevenção, investigação e repressão desses crimes. A iniciativa faz parte da estratégia brasileira de enfrentamento às organizações criminosas transnacionais e está alinhada ao 4º Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. O acordo prevê intercâmbio de informações, capacitação de profissionais, fortalecimento institucional e mecanismos de proteção às vítimas, especialmente em regiões de fronteira e áreas vulneráveis à atuação de redes criminosas. E se você conhece alguém que esteja sendo vítima de trabalho análogo à escravidão, tráfico de pessoas ou qualquer forma de exploração humana, denuncie. As denúncias podem ser feitas de forma anônima pelo Disque 181, que é a Central de Denúncias Anônimas da Secretaria de Segurança Pública. Olha só, na próxima semana, o programa Em Foco muda novamente o olhar para discutir um tema que está diretamente ligado à saúde pública, à segurança alimentar e à confiança do consumidor. Recebemos no programa o médico veterinário e presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Paraná, Adolfo Sazak. Uma conversa aí sobre o papel da responsabilidade técnica na garantia da qualidade dos serviços e dos produtos de origem animal que chegam diariamente à população. E você também pode continuar acompanhando o Em Foco nas redes sociais. Siga a gente no Instagram e assista aos episódios completos no YouTube. Um grande abraço, uma ótima semana para você. O programa Em Foco fica por aqui. Nos vemos lá.